Olá para você que está entrando agora no canal do Ministério Águios. Eu sou Oriana Costa e está começando mais um programa cristão Sala Gospel, um trabalho que é focado na anunciação do Reino de Deus e no ensino da sua justiça. E agora vamos iniciar o nosso programa com a leitura e meditação da Palavra de Deus. E você pode abrir lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 33, ok? A gente vai ler Mateus, capítulo 13, versículo 33. Acompanhe aí. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. A gente hoje vai meditar em mais uma das parábolas de Jesus, né? No programa passado, a gente meditou na parábola do grão de mostarda e desta vez a gente vai meditar na parábola da massa fermentada. Então aqui Jesus comparou o reino dos céus com o fermento que uma mulher acrescentou à massa de pão. Antes de mais nada, para a gente entender essa parábola, é necessário que a gente entenda como um pão é feito. Então, para que um pão seja feito, primeiramente, a pessoa tem que pegar o principal ingrediente, que é a farinha de trigo, não é verdade? Misturar com água e outros ingredientes. Algumas pessoas colocam ovos, leite, sal, manteiga, não é? E aí, por último, depois de misturar tudo, coloca o fermento. O fermento, por sua vez, é quem vai fazer com que essa massa enche, dobre de tamanho, porque se ele não for colocado e a massa for colocada para assar sem este fermento, então ela vai ficar rígida, dura quando sair do forno. Vai ser assada, mas não vai ficar fofinha como um pão normal que a gente conhece. Então o que é que o fermento vai fazer na massa? O fermento ele vai fazer com que a massa se modifique. Depois que ele é acrescentado à massa, primeiramente, quando ele é colocado, nada acontece, né? Aparentemente, nada acontece com a massa. Então, a gente coloca lá e deixa a massa descansar para o pão poder crescer. Então, quando ela está descansando, aí a massa vai se transformando pela ação do fermento que começa a aerar a massa, encher a massa de ar. Então, ela vai dobrando e até triplicando de volume e o seu estágio final é muito diferente do inicial, né? Ela fica aumentada de tamanho, crescida e vai depois de assada proporcionar um pão gostoso, como é aquele que a gente compra na padaria, por exemplo, ou aquele que a gente faz na nossa casa. Então, o pão ele passa por esse processo de fermentação. Então, por que Jesus Cristo comparou o reino dos céus com o fermento que a gente usa para poder fazer pão? Porque o fermento, ele faz com que a massa de pão se modifique. Quando nós entramos em contato com a mensagem do Reino de Deus, ela desce ao nosso coração, se nós aceitarmos a mensagem, é lógico, ela desce ao nosso coração e nós vamos passar a buscar conhecer esse reino. Então, quando nós passamos a conhecer esse reino gradativamente, buscando nas Escrituras, estudando e meditando no ensino de Cristo, aí esse conhecimento diferente vai começar a fazer efeito na nossa vida e nós vamos começando a mudar as nossas atitudes, o nosso comportamento e a nossa maneira de ver o mundo. Então foi por isso que Jesus Cristo comparou o reino dos céus a um fermento que a gente usa para fazer pão. Porque nunca, jamais, depois que você conhece o reino de Deus, depois que você está buscando o reino de Deus, você será a mesma pessoa. Quem recebe a mensagem do reino de Deus e busca o conhecimento desse reino, muda de dentro para fora, assim como o fermento faz com a massa de pão. Ele é adicionado à massa de pão e lá dentro ele provoca uma transformação naquela massa. Pois do mesmo jeito, quando ele entra nos nossos corações, ele provoca uma transformação que é de dentro para fora. Nunca é pela aparência. Primeiramente é lá no nosso íntimo, no íntimo do nosso ser, no nosso coração, para que depois nossas atitudes e nossas ações mudem
e elas vão mudar se adequando à justiça de Deus. Nunca a uma religião, mas se adequando ao que Cristo ensina. Esse é o grande diferencial daquela pessoa que conhece o reino de Deus e daquela outra que não conhece, que apenas age de maneira religiosa. O que conhece o reino, ele não vai se adequar a doutrinas humanas, ele vai se adequar ao que Cristo ensina, puramente ao que ele ensina. Enquanto que uma pessoa religiosa, aquela pessoa que acredita em doutrinas religiosas, doutrinas de homens, ela vai adequar a vida dela àquilo que a humanidade ensina, que o paganismo ensina, a religiosidade diz. E ela não vai apresentar uma mudança de dentro para fora, apenas vai apresentar uma mudança no seu exterior. Então, este é o ensino da parábola da massa fermentada, para que a gente possa pensar em como nós estamos conduzindo a nossa vida, se nós estamos sendo cristãos verdadeiros, se nós estamos seguindo a Cristo verdadeiramente. Então fica aí essa palavra para que a gente possa pensar um pouquinho, que a gente possa meditar e avaliar as nossas atitudes como cristãos, ok? E agora o nosso programa vai dando continuidade e a gente vai ter uma sequência hoje especial, certo? Primeiramente, nós vamos ter daqui a pouquinho o quadro Na Igreja, onde Liene Fernandes vai fazer um bate-papo com a pastora Elis, que lidera a Assembleia de Deus Promessa. Vai ser um bate-papo maravilhoso, fique ligadinho, fique esperto aí e acompanhe esse bate-papo. Em seguida, vamos ter a ministração da palavra com o pastor Wendel, que vai dando continuidade aí ao tema cura divina, que é um tema muito importante para todos nós. E após a ministração do pastor Wendel, nós vamos ter uma conversinha, o pastor Wendel vai entrar aqui comigo de novo e a gente vai falar um pouquinho sobre um evento especial que vai ter daqui a alguns dias, um evento beneficente, que é o Juntos Outra Vez, que vai ser promovido pela Banda ABBA. A Banda ABBA, ela atuou nos anos 90, certo? Foi uma banda muito conhecida aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Hoje ela não está mais ativa, mas aí nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho dessa banda, que foi muito bom. E por último, nós vamos ter um momento maravilhoso de louvor com o Ágios Louvor. Então, essa vai ser a programação de hoje do nosso programa, vão ser os quadros que nós vamos ter. Então, acompanhe aí. Agora, primeiro, na sequência, acompanhe Liene Fernandes no quadro Na Igreja. Olá, boa noite. Estamos aqui para um bate-papo maravilhoso com a nossa pastora Elis Viana. Tudo bom, pastora? Tudo bem. Boa noite a todos. Que o Senhor possa abençoá-los grandemente e que esse momento seja um momento de bênção, né? Em nome de Jesus. É sim. Pastora Elis Viana, pastora da Assembleia de Deus Promessas, não é isso, pastora? Sim, Assembleia de Deus Promessa. Somos uma igreja vinculada à Convenção de Brasília, a CEADIF, Convenção das Assembleias de Deus do Distrito Federal, que é também uma convenção ligada à CGADB, né? A Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Pastora Elis, qual o teu tempo de pastoreio? Quanto tempo você está aí pastoreando nessa caminhada? Então, nós passamos um período da nossa vida no campo missionário, né? Fomos missionários, eu e meu esposo, implantando igrejas no Piauí, no Maranhão, no interior do Ceará. Legal. E começamos a pastorear em 2005. Pastora, o que te motivou o pastoreio? Porque a maioria dos pastores que eu conheço dizem, Deus me livre quando é jovem. Alguns sim, têm muito desejo. E eu sei que é muito mais difícil para uma mulher, né? Com certeza. Essa questão do pastoreio. Com e olha, certeza. eu conheço de perto há pouco tempo. E é uma bênção, viu? Uma mulher de Deus de verdade. Obrigada. Mas me diga aqui, e as pessoas que estão nos assistindo, o que te motivou esse pastoreio a enfrentar tudo isso? E está aí fazendo a obra do Senhor, pastoreando vidas, né? Cuidando de vidas, que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Na verdade, as coisas elas foram acontecendo naturalmente, né? Claro que de impacto, nós fomos ordenados a missionários, né? Estávamos legitimamente no campo, como eu falei anteriormente,
e depois veio o desafio para a ordenação ao Santo Ministério Pastoral, que, claro, de impacto veio a negativa, né? Eu passei um tempo de muita resistência com relação a isso, por muitos aspectos, né? Pelo aspecto da responsabilidade mesmo do ministério, estar diante de um rebanho que, embora esteja debaixo da nossa responsabilidade, mas não é nosso por domínio. As ovelhas são do Senhor Jesus Cristo, né? E o desafio que você falou de ser mulher, né? Quem me conhece, eu sou do Rio, e o ministério chamado feminino ao pastoreio no Nordeste ainda né, bem fechado e com muita dificuldade. E nós ficamos, na verdade, orando ao Senhor, pedindo que o Senhor direcionasse para que nós sentíssemos no nosso coração que era um tempo de Deus, que era um propósito do Senhor, uma vocação, porque pastorear existe o chamado vocacional. Não é fácil, é desafiador, né? É um desafio pessoal, mais do que ministerial, porque quando nós estamos nos congregando como membros, nós já temos os nossos desafios comuns, e depois quando nós passamos a liderar, né, na responsabilidade de saber que o Senhor está nos ensinando a ensinar as pessoas, e que isso envolve a vida eterna, né? Esse era um dos meus maiores conflitos. Eu dizia: Senhor, preciso ensinar agora as pessoas a vida eterna. Isso para mim foi bem desafiador, na verdade é até hoje. Alguma coisa mudou? No início eu sei que tudo é muito novo, né? Sim. Porque nós vemos com os nossos olhos físicos os problemas. Sim. E tentamos resolver da forma física, mas num olhar espiritual. Qual foi o teu maior desafio em cuidar de vidas? Eu digo isso referente a filhos, por exemplo. Sim. Eu tenho filhos, né? É muito mais fácil você pegar o filho e falar: fica aqui de castigo. Sim. Agora, cuidar de pessoas que são ovelhas, como você mesmo falou, do Senhor Jesus. Não que os filhos não sejam bênçãos do Senhor, né? Mas cuidando de ovelhas e pessoas que não têm ligação sanguínea com você. Qual foi o teu maior desafio com isso, relacionado à igreja? A igreja física. Olha, o meu maior desafio, junto com meu esposo, foi justamente, na verdade, quando a gente assume, né, o chamado, a gente passa aquele tempo de transição de ser ovelha pastoreada, né, ainda que a gente já auxiliasse pastores e nós soubéssemos, na verdade, já o caminho das pedras, né? Mas foi muito desafiador a questão de você administrar tudo isso dentro, no interior, né? Que agora você está posto ali realmente para guiar, para organizar problemas de casais, conflitos familiares, né? Pais com filhos, filhos com pais, e você ter um conselho, né? Então realmente a vida de um pastor, ela tem que ser regada de oração. Muito importante. Muita oração, não só oração por si, me ajuda no meu ministério, mas uma oração de pedido de capacitação realmente para guiar, né? Porque nós temos situações variáveis na igreja, de pais que são cristãos e filhos não cristãos. Nós temos jovens cristãos que os pais não são cristãos, né? Nós temos esposas que são cristãs e maridos que não são cristãos, e vice-versa, né? Homens que se converteram e que as esposas ainda não se converteram. Então é uma gama de situações que nós devemos administrar, e também os problemas de uma família toda cristã, pais cristãos, filhos cristãos, e
que vivem seus dilemas naturais de toda e qualquer família. Hoje, qual a visão da igreja que você pastoreia hoje? Qual é a sua visão relacionada ao crescimento da obra do Senhor? Olha, nós temos, enquanto igreja, a priori, né, acredito que o alicerce de toda a igreja. A Assembleia de Deus Promessa é uma igreja com seu intuito, né, maior, apresentar o Evangelho de Jesus Cristo para o convertimento das almas. Nossa preocupação também é apresentar ao Senhor, né, como um Deus de amor e um Deus de paz, e não um Senhor de religião, para que as pessoas, quando abraçarem a sua salvação em Jesus, não sintam, né, ou tenham aquele sentimento de que elas estão mudando de religião, mas que elas estão, na verdade, abraçando a verdade de Deus no seu Filho amado Jesus Cristo. E, como regra mesmo nossa de liderança de pastoreio, o nosso sentimento é fazer com que as ovelhas que nós estamos pastoreando se sintam ajudadas a conhecerem Jesus e a Bíblia. Então nós queremos ensinar as pessoas a conhecer Jesus e a Bíblia. Então somos um ministério muito pautado na palavra, no ensino, na segurança de que ainda que as pessoas tenham pastores na igreja, fundamentalmente elas estão alicerçadas no Senhor. E nós não levamos às pessoas uma visão ministerial, né? Nós dizemos às pessoas que elas são do Senhor e que a Assembleia de Deus Promessa é apenas o lugar e a sua identificação congregacional, sua casinha espiritual aqui na terra, mas elas são mesmo do Senhor Jesus. Eu gostaria que você deixasse duas mensagens. Uma, referenciando o que estamos vivendo, uma palavra de conforto, de fortalecimento, de que as pessoas, porque nós sabemos que é um período que as pessoas estão vivendo muito de ansiedade, depressão, Sim. Tanto aquelas que conhecem o Senhor, como nós conhecemos, para aquelas também que não conhecem o Senhor, Sim. porque é uma grande oportunidade que temos, né, de falar também através das redes sociais, que estão aí disponíveis para a gente. Não estamos proibidos de ministrar a palavra em rede social. Então, eu gostaria que você deixasse essa mensagem para essas pessoas e uma outra para aquelas que de alguma forma estão se sentindo motivadas ao pastoreio. Sim. E estão, como que eu posso dizer, se segurando, se privando daquela, com medo. Sim. Né, de prosseguir e aceitar o ministério chamado do Senhor. Sim. Então, nesse tempo de dificuldade de convivência, nesse tempo de pandemia, eu sei que tivemos, como agora recente, a data do Dia das Mães, né? Que muitas pessoas viveram isso de maneira isolada e que causou tristeza no coração das mães, no coração dos filhos. Mas Deus tem nos permitido, né, vivermos a segurança de saber que os cuidados do Altíssimo estão sobre nós. O Senhor tem nos visitado, o Senhor tem visitado a nossa casa. Nós que cremos no Senhor temos buscado, né? Houve esse resgate do culto doméstico. As pessoas estão unidas, reunidas, e elas oram, elas louvam, elas participam de uma comunhão que ela se torna até necessária, né? Então eu queria dizer a você que dentro de todas as coisas arde uma tranquilidade dos nossos corações, é o que eu digo sempre para as nossas ovelhas. Se estamos, na verdade, vivendo um tempo de dificuldade, que nós aprendamos, né, tirar frutos disso, trazendo a convivência familiar, o amor, o carinho, a dedicação, a atenção e até o conhecimento de detalhes de coisas que no dia a dia, na correria, pode ter se perdido, né? Eu acredito que nesse tempo famílias voltaram a se conhecer. E a você que tem, na verdade, no seu coração sentido que arde mesmo, né?
um chamado do Senhor, um chamado de Deus para servi-lo, né, no ministério pastoral, que essa seja uma decisão debaixo de oração, de uma convicção no próprio chamado e não em você mesmo. Vivi isso, ficava perguntando ao Senhor sobre muitas coisas, até o dia, na verdade, que eu me senti esclarecida pelo Espírito Santo, de que ainda, né, que Ele fosse usar a minha voz, usar a minha força, a minha ousadia, na verdade, tudo que seria feito por Ele. Pastor Elis, eu quero agradecer. Eu que agradeço. A disponibilidade de nos edificar, contando um pouco do seu pastoreio, porque nós sabemos que tem muita coisa aí pela frente, é, né? Verdade. E até que passou, enfim. Mas nós queremos agradecer de verdade, estar sempre de portas abertas, já ministramos lá, sim, na igreja. E deixa o endereço da Igreja Assembleia de Deus Promessas, para quando tudo isso passar, que cremos que logo em breve estaremos congregando, nós temos que crer. E as pessoas que estão nos assistindo, quiserem visitar e procurar, deixa o endereço aí. Nós estamos dentro desse trabalho, né? Nesse tempo, na verdade, nós estamos nos reunindo aqui no Chantal, recepções e eventos, porque a gente não sabe, na verdade, qual vai ser o tempo que nós vamos estar, né, podendo abrir efetivamente as portas da igreja. Isso falo aqui em Natal. E em São Gonçalo, nossa congregação em São Gonçalo, nós temos tido um culto semanal, né? E ela fica ali na Avenida Aildo Mendes, número 700, no bairro Samburá. E nós estamos tendo culto uma vez por semana lá nas quintas-feiras. Deus tem nos visitado com a sua graça, com a sua bondade. E nesse tempo, né, estamos nos reunindo assim. Estamos reunidos aqui em Natal, na casa de recepção, por ser um lugar aberto, né? E não sabemos, na verdade, quando é que a gente vai poder retornar ao endereço da igreja. Pastora, já agradecemos, e você que está nos acompanhando, continue conosco, o programa ainda não terminou, esse é só o quadro Na Igreja, e até o próximo quadro. Maravilha, essa foi a entrevista aí, o bate-papo de Liene Fernandes com a pastora Elis, muito bom, a gente sempre deve estar, né, ligadinho na igreja do Senhor Jesus, devemos estar congregando, nem que seja virtualmente, não é? Se a gente não pode congregar presencialmente, que seja virtualmente, que a gente possa estar em contato com os nossos irmãos em Cristo, nesse momento que é um momento que vai ficando cada vez mais difícil, né? Que a gente está enfrentando mudanças aí, mudanças que a gente vai ter que, vão fazer parte do nosso dia a dia, de agora por diante, certo? E agora nós vamos ter aquele momento da ministração da palavra com o pastor Wendel, que vai falar e vai continuar falando sobre o tema cura divina. Graça e paz, queridos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a cura divina, um tema que eu já venho abordando. Hoje é o terceiro programa Sala Gospel que eu falo sobre esse assunto. Hoje eu vou falar brevemente sobre um tópico que é de extrema importância quando a gente fala sobre o tema cura divina. Vou falar hoje sobre a autoridade que Cristo nos delegou. Ok? Então, se você não acompanhou os programas passados, eles se encontram no canal do Ministério Águios, né? Aqui nesse canal, e estão disponíveis, né? Através da internet. Temos aí uma playlist com os programas Sala Gospel. Mas, como eu falei das outras vezes, tenho enfatizado bastante, se você tem carência nessa área, se você não tem muito entendimento sobre as leis que regem a cura divina, o andar em saúde divina, então eu sugiro a você procurar aqui no canal do Ministério Águios a playlist, né, que é um estudo bíblico que eu fiz já há alguns anos, salvo engano no ano 2018,
onde eu falo sobre esse tema, cura divina. São 12, se eu não me engano, são 12 episódios de 40 minutos cada. Ou seja, é um assunto vasto, né? Um assunto amplo. E mesmo ali nesses 12 vídeos, não posso dizer que eu esgotei o tema, claro, né? Então, gente, nós estamos estudando sobre cura divina em um momento bastante oportuno, eu diria, devido a essa pandemia a qual estamos vivendo atualmente. Hoje estamos aqui no mês de maio do ano de 2020 e o mundo tem enfrentado uma pandemia, eu diria sem precedentes, não em termos de quantidade de mortos, porque houve, por exemplo, a peste negra dizimou em cerca de 1/3 da população da humanidade, se eu não me engano, no século XIV. E tivemos também a gripe espanhola, ali mais ou menos durante a Primeira Guerra, né, depois, que também trouxe muitas mortes, milhões de mortes para o planeta. Queridos, nós já vimos que a doença ela entrou devido ao pecado. Doença não é bênção, doença é maldição. Lá em Deuteronômio 28, o Senhor falava ali para Moisés e listava as bênçãos e as maldições que viriam sobre o povo. As bênçãos, caso o povo ouvisse a palavra do Senhor, obedecesse aos mandamentos, e as maldições, no caso deles não obedecerem. Então, doença não é bênção, doença é maldição. Muitas pessoas dizem que Deus coloca doença. Eu já vi, por exemplo, um pastor, eu certa vez fui para uma igreja onde eu cogitava frequentar aquela igreja, e eu cheguei lá, o pastor estava pregando. Nessa época aí eu realmente já tinha recebido esse entendimento de que doença era uma coisa maligna, doença era maldição, doença não era algo que Deus colocava sobre os seus filhos em Cristo, né? Nós temos uma aliança com Deus através de Jesus Cristo, e essa aliança faz parte da cura, né? Então o pastor estava lá pregando e falando sobre uma irmã lá da igreja que estava com câncer, mas ele estava falando que Deus tinha colocado esse câncer para que ela pudesse crescer, etc, etc, né? Então ali mesmo eu já vi que não dava certo eu frequentar aquela igreja. Era uma igreja que eu já tinha frequentado no passado, mas não dava certo porque eu poderia chocar ali. Realmente eu não acredito, não vemos isso no Novo Testamento, né? Então deve ficar claro isso na nossa mente, certo? Se você tem alguma dúvida sobre isso, se você tem dúvidas com relação a uma doença, por exemplo, eu estou doente, será que é Deus me castigando? Se você tiver dúvidas nesse sentido, Satanás ele sempre vai achar brecha, né? Ele vai conseguir derrubar a sua fé, porque dúvida ela é exatamente a falta da fé, a falta da convicção. O primeiro passo, eu diria, para que você possa receber cura, e até mesmo vou mais além, para você poder andar em saúde divina, é você ter a convicção, a certeza de que Deus não coloca doenças sobre seus filhos. Você precisa ter esta certeza para que você possa resistir à doença como sendo um inimigo, ok? Então esse é o primeiro passo. Se você não tiver essa convicção, recomendo, insista na meditação na palavra, busque de Deus a sabedoria, tem a playlist, né? Tem um estudo bíblico, tem outros estudos aqui no canal do Ministério Águios. Neste momento a irmã Roliane está inclusive fazendo um estudo sobre o livro de Provérbios, e vários versículos de Provérbios mostram que quando você coloca a palavra de Deus no seu coração, quando você anda na sabedoria de Deus, isso traz saúde para você. Queridos, eu quero falar sobre autoridade. Vai ser uma palavra breve e novamente insisto, veja lá o estudo lá que eu fiz, onde eu falo sobre autoridade. Aqui eu quero falar sobre a autoridade que Cristo nos delegou.
é um assunto vasto, né? Eu realmente acabo tendo que mostrar a você que é de forma resumida aqui, porque é muita coisa para a gente ensinar, mas o tempo é pouco e nem todos querem dedicar tempo. A verdade é essa, né? Queridos, aqui em Efésios capítulo 1, versículo... Eu vou ler a partir do 19, o apóstolo Paulo está fazendo uma oração pela igreja. E Efésios 1, 19 e seguintes diz assim: E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Meus amados, Jesus, ele recebeu do seu Pai, de Deus, o nosso Criador, autoridade. Toda a autoridade lhe é dada. Não existe um só nome que seja maior que o nome de Jesus. O nome de Jesus, ele representa como que a patente dele. Cristo, o ungido, ele foi elevado à posição mais alta que existe em todo o universo. Ele está à direita do Deus Pai, reinando e colocando todas as coisas debaixo de seus pés, vencendo todos os inimigos. O último inimigo está lá escrito em 1 Coríntios capítulo 15, se eu salvo engano. O último inimigo falado ali é a morte. A morte, ela é um inimigo de Deus e do homem, né? É um inimigo do homem e, claro, também de Deus, né? A morte, ela atingiu o homem por causa do pecado. Então Cristo está colocando debaixo de seus pés todos os inimigos, sendo que o último será a morte. E aqui ele recebeu a autoridade, né? Quando Cristo morreu na cruz, ele levou sobre ele mesmo, sobre si, as nossas iniquidades. Iniquidade é pecado. A palavra de Deus diz lá no livro de 1 João que toda iniquidade é pecado. O pecado, ele é a iniquidade, que é a quebra de uma lei. O homem quebrou a lei de Deus e por causa disso entrou a morte, né? E Satanás, os demônios, né? Os anjos que caíram, eles entraram aqui no planeta para atingir a humanidade, para poder escravizar o homem e viverem através do homem. Cristo retoma esta autoridade que Satanás pegou, né, pelo engano. Satanás é aquele que coloca as doenças. Nós já vimos isso lá em Atos 10, 38. O apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo, estava lá evangelizando e dizendo como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Em Cristo, Deus estava ali curando aos oprimidos do diabo. Eu já falei sobre isso, né, mostrando que Deus não estava botando doença e Jesus ia lá e tirava a doença. Não é isso, né? Deus, o Deus Pai, estava agindo através de Jesus, libertando o homem das doenças, porque elas são causadas pelo pecado e por Satanás. Então, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos parte de Cristo, nós nos tornamos corpo de Cristo. A Bíblia diz, nós lemos aqui em Efésios, que Deus o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Nós, como corpo de Cristo, nós temos o direito, né? E eu diria não só o direito, nós temos o direito e o dever de usar a autoridade que o cabeça nos delegou. A palavra diz lá no último versículo de Efésios capítulo 1,
que nós somos a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A igreja, ela é corpo de Cristo. Muitas pessoas, quando vão orar pelas enfermidades, eles oram assim: Senhor, repreende toda a enfermidade. E elas colocam a responsabilidade de exercer autoridade sobre Deus ou sobre Jesus. Mas essa responsabilidade de usar a autoridade, ela é da igreja. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Então muita gente erra quando vai orar, exatamente porque ela não tem consciência de que a autoridade está sobre a igreja. Ela foi dada a Jesus por causa da igreja. Cristo, Deus Filho, ele não precisava se tornar um homem para receber a autoridade de Deus. Cristo, ele já estava no princípio com o Pai. É só você ler João capítulo 1, versículo 1, e você verá, lê até os versículos depois também, ele vai falando isso. Então Cristo, ele não precisava se tornar um homem, morrer naquela cruz para receber toda a autoridade nos céus e na terra. Ele não precisava disso, ele já tinha toda a autoridade. Cristo se torna homem, morre em nosso lugar e recebe a autoridade. Ele, Jesus Cristo, homem, recebe toda a autoridade nos céus e na terra por minha causa e por sua causa. Foi por causa do homem que Cristo veio, morreu, ressuscitou e está sentado à destra, à direita de Deus Pai, reinando. E ele precisa, entre aspas, claro, né? Tem gente que se revolta com isso. Estava dando aula no seminário uma vez. Eu disse que Deus precisava da fé da pessoa e o cara se levantou dizendo: não, Deus não precisa de nada. Não é que Deus precise no sentido de que Deus é carente de alguma coisa, mas que Deus, para agir através de você, ele segue a sua palavra, né? Há algo sim que é impossível para Deus, está lá no livro de Hebreus, e é mentir. Deus não pode mentir. Ele não tem essa capacidade de mentir porque ele é a própria verdade. E obviamente, se ele é a verdade, então ele não pode mentir. Então, queridos, Deus levantou, Deus nos vincula a Cristo para que nós possamos exercer a autoridade usando o nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus, ele foi dado à igreja. É por isso que Jesus muitas e muitas vezes fala sobre isso aí. Eu não vou entrar nesse assunto porque é vasto. Aqui em Mateus, no capítulo 8, falando aqui do centurião que Jesus curou o servo dele, diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, ele vai, e a outro vem, ele vem, e ao meu criado faz isto, ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. O que é que tocou Jesus? Por que aquele centurião, ele tinha essa fé que foi elogiada por Cristo? Jesus disse que era a maior fé que ele tinha encontrado em Israel, né? Em todo aquele país Jesus tinha andado de cidade em cidade e ele não tinha encontrado uma fé daquele nível ali. E a resposta está exatamente no que o próprio centurião diz. Por que que o centurião chega para Jesus e diz que ele não precisava Jesus entrar na casa dele, bastaria Jesus dar uma palavra? Porque o centurião, ele compreendia a autoridade que Jesus tinha sobre as doenças. Tanto é que ele diz: olha, eu também entendo que é autoridade, eu digo, faça isso, e a pessoa vai lá e faz. Ele também era um homem debaixo de autoridade, né, aquele centurião. Ele compreendia a autoridade e ele entendia que Jesus tinha autoridade sobre as doenças. E se nós formos aqui, indo para Mateus capítulo 10, vou adiantar aqui, nós vemos que Jesus ele delega essa autoridade, ele começa delegando aos 12
mais à frente, lá em Lucas capítulo 10, o Senhor chama os 70 e dá a eles essa mesma autoridade. Nós vamos ver aqui. Mateus 10, 1 diz: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. A versão de Lucas, dessa mesma passagem, está lá em Lucas 9, diz assim: E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. Então essa autoridade, como eu falei, Jesus não recebeu por ele mesmo, mas Cristo se fez carne e recebeu essa autoridade sobre os demônios e as enfermidades por nossa causa. Somos nós que somos doentes, éramos nós que estávamos debaixo do poder de Satanás, não era Deus, né? Deus nunca esteve debaixo do poder de Satanás, Deus nunca esteve doente, então Deus não precisava de autoridade sobre as doenças, né? Nós é que precisávamos. Então aqui em Lucas, né, mesma passagem de Mateus 10, Jesus dá autoridade aos discípulos. Aqui em Lucas 10 ele passa essa autoridade também para os 70. E eu não vou abrir aqui, mas lá em Marcos, no capítulo 16, depois que Jesus morre, ressuscita, ele faz aquilo que a gente conhece como a grande comissão. Ele envia toda a igreja. E aí ele diz: Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado e tal. E um dos sinais que segue a todo aquele que crê é expulsar os demônios, e vai falando até o último sinal, que é: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nós, como corpo de Cristo, nós recebemos de Cristo poder e autoridade para expulsar os demônios e curar toda enfermidade e todo mal, principalmente usando a imposição de mãos, porque a imposição de mãos é uma doutrina básica de Cristo. A imposição de mãos, ela transfere coisas espirituais. É uma coisa física, é um ato físico que você faz através do seu corpo, mas ela transfere bênçãos e coisas espirituais. Tá bom, amados? Então, nós recebemos essa autoridade. Cristo conquistou essa autoridade, tomou este poder para nós, por nossa causa, e ele delegou isso à igreja. Então, este é um ponto importante. Novamente enfatizo isso. Assista, se você não tem plena convicção, se você ainda não entende as leis que regem a cura, a doutrina da cura, tem aí o nosso estudo sobre cura divina, e eu espero que você seja muito abençoado e aprenda a andar em saúde divina. Tá bom? Deus abençoe você e fique na paz do nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. Aí, essa foi a palavra do pastor Wendel, que está aqui do meu lado, palavra maravilhosa, né, que ele está ensinando aí sobre cura divina, e ele falou sobre a autoridade, né, que nós temos para repreender todo mal, né, toda doença, toda enfermidade. É muito importante que a gente conheça essa verdade e que a gente pratique, né, que a gente coloque em prática, porque essa é a vontade boa, agradável e perfeita de Deus para nós, né? Que a gente usufrua da realidade do reino de Deus e do poder, da autoridade que Ele deixou disponível para todos nós que cremos nele, né? Que cremos no Senhor Jesus. Então agora o pastor Wendel vai falar sobre aquele evento que eu falei no início do programa, que vai ter, que não tem data certa ainda, né, pastor Wendel? O evento Juntos Outra Vez, promovido pela banda ABBA, né? Exatamente, né? Eu tive lá no ensaio, no primeiro ensaio. Ainda não tem uma data certa, porque está dependendo muito dessas circunstâncias, né, da pandemia. Existem diversas restrições atualmente, né, aqui, eu acredito no Brasil e no mundo mesmo, mas os ensaios começaram com todo o cuidado, com a higienização, com o uso de máscaras, e até na entrevista todo mundo vai lá de máscaras, mascarados, né, mas enfim, temos que obedecer, nos sujeitar às autoridades, né? É uma orientação das autoridades. Mesmo a gente acreditando, né, em cura, estou ensinando sobre isso aí, mas nem todos têm essa fé, nem todos têm essa crença, essa convicção. Então a gente
deve se sujeitar às autoridades governamentais. Mas foi bênção lá no ensaio, nós temos aí uma reportagenzinha. Isso vai passar agora, né? Isso, aí o pastor Josean, que é o fundador da Banda ABA, ele fala sobre o evento, fala um pouco sobre a Banda ABA, então vamos ver aí. Está triste e não sabe o que fazer, não se desespere, Cristo ama você. Levante a cabeça, mesmo que a tristeza venha, vivendo pela fé, vitorioso é. Graças a Deus, pessoal, você que está aí assistindo o programa Sala Gospel, nós estamos aqui no ensaio do evento Juntos Outra Vez, da Banda ABA. Eu estou aqui com o pessoal, a velha guarda da Banda ABA, incluindo eu mesmo. Vamos falar aqui com o pastor José, que está encabeçando esse evento, falar um pouco sobre o ministério da Banda ABA. Pastor José, muito obrigado, bom dia. Queria que você falasse quando surgiu a Banda ABA e quanto tempo ela passou atuando no cenário que é evangélico, né, da Grande Natal, quantos CDs, um pouquinho da história da Banda ABA. A banda nasceu em 91, né? A gente estaria completando agora 29 anos, se estivéssemos na ativa, mas a banda ficou muito notória, conhecida em Natal a partir de 98, com o lançamento do nosso primeiro CD. Então a gente ficou de 91 até 2006 na ativa, né? Trabalhando com as igrejas e atendendo convites nesse nível. A banda lançou 3 CDs. O primeiro foi em 98, Paz Interior. O segundo foi logo após, em 99, foi com Abençoando Vidas, que é um CD ao vivo. E em 2003 a gente lança o CD Nova Identidade. Isso já com a alteração, mudança dos músicos e tudo. A banda veio sofrendo algumas alterações de músicos durante todo esse percurso, mas graças a Deus sempre manteve o mesmo padrão, o mesmo nível de excelência, de qualidade musical que a gente sempre primou, porque tudo que a gente faz, como a gente tem dito com frequência, é para o Senhor, é para Deus, então tem que ser com qualidade, com excelência. Glória a Deus, né? Só explicando o pessoal que está assistindo, estamos de máscara em atendimento às determinações, né, das autoridades. Infelizmente a gente fala aqui, mas acredito que o som esteja chegando bem para você. Eu queria falar aqui com o pastor Josean sobre os propósitos desse evento, né? A gente não tem uma data certa ainda, não é isso? Porque depende das circunstâncias, nós estamos nesse período de pandemia, mas fala um pouquinho sobre os propósitos desse evento, dessa live que vai acontecer. A live está prevista acontecer em julho, início de julho, mas a gente não tem uma data fixada ainda. A gente está nessa fase de ensaios, por sinal esse é o primeiro ensaio da gente, então provavelmente a gente vai estar marcando ainda essa semana, de acordo com o que está acontecendo, de acordo com a situação que a gente está vivendo agora, provavelmente essa live vai acontecer em julho. Alguém tem perguntado para mim por que está demorando tanto? Gente, a gente ficamos de 91 até 2006 na ativa, depois paramos. São 14 anos completamente sem uma atividade da banda. Então está todo mundo ainda como que aprendendo ou reaprendendo a andar de bicicleta. Então muita coisa que rolou e a gente está aqui tentando se readaptar de novo ao estilo que a gente fazia, às músicas, aos arranjos. Então é um tempão enorme, então por isso que a gente achou melhor deixar essa data mais para depois. Amém. E quem é esse pessoal aqui que está na frente junto com vocês? Aqui eu tenho o Alex, que está conosco há muitos anos, né? Eu tenho aqui a gente chamou aqui os 4 cavaleiros da velha guarda da banda. Aqui eu tenho o Nilton, que está conosco desde 96. Alex também nesse mesmo período, desde 96. Luciano, desde a formação, desde 91, né, que está conosco. Eu tenho aqui um percussionista de mão cheia, excelente percussionista, um contrabaixista de alto nível e um batera invocado, que é o Luciano. E a gente está muito feliz por estar reunindo aqui a galera hoje, para estar compartilhando aqui com a Sala Gospel, com o pastor Wendel. E o Wendel, nosso guitarrista, o homem que criou os nossos solos, nossos arranjos, foi primordial no nosso primeiro CD. O Wendel começou em 96, se eu não me engano, em 97, e foi responsável por boa parte dos nossos arranjos do nosso primeiro CD. Esse aí eu não lembro mais nada, então não me contratem, pessoal, porque eu não lembro de nada. E temos mais vários músicos, né? Eu vi aqui o pessoal da antiga Abidênico. Aí tá aqui, a gente está ensaiando aqui, Júnior, Silvio, tá, Alexandre,
João Carlos está aqui conosco, o Ioná, né, que está conosco aqui. Então a gente está muito feliz. Eu creio que a gente vai ter outros encontros, a gente vai tentar reunir a galera de uma forma mais, né, a gente mais juntinhos, perto, se é que essa é a melhor palavra do momento, mas para que vocês tenham uma ideia. O projeto está envolvendo cerca de 20 músicos, 20 ex-músicos da banda Água. É muita gente envolvida, a gente está fazendo uma espécie de revezamento. Eu acho melhor Nilton falar sobre isso, né? Como é que nós estamos fazendo esse revezamento. Então, fala aqui com o pastor Nilton, né? Aqui o ministério da banda Água foi grande, né? Saíram vários pastores aqui. Pastor Nilton, obrigado por estar participando aqui com a gente também do programa Sala Gospel e falar um pouco sobre como está sendo, já que foram várias formações, é isso, muitos músicos passaram, como é que está sendo a organização desse evento. Amém. Graças a Deus a todos que estão nos ouvindo. A formação, como foram muitos músicos que passaram, né, nós queríamos e queremos honrar a vida de cada um deles, seja em uma música, em duas músicas. Então, na nossa live vai haver esse reservamento de músicos, né, onde cada um vai ter a sua oportunidade na música que foi determinada para ele. Obviamente, todos não vai ser possível acontecer com todo mundo, porque alguns decidiram não fazer por muito tempo, estar parado, não estar na ativa, tocando, então acharam melhor não fazer. Mas todos aqueles que se prontificaram e estão prontos, vão participar sim dessa live e o nome do nosso Senhor Jesus Cristo vai ser exaltado, porque a palavra diz que é onde há união, Deus vai ordenar a bênção e a vida para sempre. O nosso intuito é reunir toda a geração que começou com a da Água até a última e juntos fazermos um só propósito: adorar aquele que é digno de honra e louvor. Então, nós estamos crendo num grande mover do Espírito para aqueles que vão ouvir esse dia. Eu creio que a unção do Senhor vai despedaçar junto e libertar pessoas que vão estar assistindo nesse dia. Esse é o nosso intuito, é o nosso coração alinhado com o Senhor nisso. Né? Eu espero que nesse dia que nós vamos fazer essa live, a gente vai ouvir, saber das coisas que Deus fez, né, no meio do seu povo. Libertação, salvação, cura. Nós vamos sabermos disso, que tudo vai acontecer. Né? Então esse é o nosso intuito: juntarmos as pessoas que passaram na banda e fazer em união uma grande obra para o Senhor desse dia. Aleluia! Gente, vai ser um grande evento e estamos numa expectativa muito forte, né, pastor Nilton, para essa data, né? Muita oração também está sendo feita, né, pastorzinho? Eu estou aqui com um amigo, eu queria falar com esse rapaz aqui, um amigo de longa data, Luciano. Qual a emoção de reencontrar o pessoal da Banda Água, você que foi um dos fundadores aí? Como é que está sendo isso, esse reencontro? Vem para cá, eu fiquei com o cabo pequeno, só trocar aqui. Bem, graças a Deus para todo mundo. É o seguinte, para mim, quando eu vi o pessoal passando o som aqui, eu fiquei emocionado quando ele estava passando a chance, e eu comecei a fazer aquela retrospectiva, né? Vendo o pessoal passando, aí a gente começa a passar aquele filme, começar a vivenciar lembrar do passado, como era legal naquela época que a gente saía ensaiar, e teve muitos altos e baixos. A banda tem uma história muito longa, porque se nós vamos contar a história da banda aqui, não vai faltar espaço, vai faltar tempo, né? Mas assim, para mim está sendo uma alegria, uma satisfação imensa, e essa ideia que começou aí foi assim, surgiu a ideia de... Eu cliquei lá no Facebook, gente, quem se lembra da Banda Água aí? Aí o pessoal, disse, que tal aí, ó, quem tiver alguma coisa da Banda Água vai jogando aí. Aí eu falei com o Nildo, falei com o Norma, Nildo, o que tu acha aí, Nildo? Da gente voltar aí, isso depende de José, depende das pessoas quererem voltar ao Projeto Água, né? E tudo começou assim, pegando um lado ou outro, de repente criou um grupo, e aí nós não pensávamos assim, que iria ter uma projeção grande assim, de reunir várias pessoas. O intuito era reunir as pessoas, mas assim, conseguiu assim, telefone de outro, pessoas que a gente não via há mais de 20 anos, mas graças a Deus, Deus está unindo aí, Deus sabe o propósito da vida de cada um, Deus sabe o propósito da vida de cada um, sabe o coração, conhece o coração de cada um. E eu entrei em 91, como o José falou, e até 99, né? E falar que estão os bastidores aqui, a Bidê, para não deixar aqui, ó, a Bidê,
Quando eu cheguei, a Bianca já estava, viu? A Bianca também é um dos primícios da banda, né? Então isso aí. E eu estou feliz, viu? E todo mundo se reuniu no domingo aqui para vir, deixa seus afazeres aí e vem aqui participar aqui desse site que o José falou, o primeiro site, eu digo atendo. Eu me sentei na bateria, eu toco em outra banda, mas sinceramente eu estranhei, porque estou tocando o texto, estranhei a afinação da bateria toda assim, a gente está igual um menino engateando, parece que nunca tocou uma música, apesar que foi os arranjos foi eu que criei aqui, né? Mas é isso aí. Mas eu estou grato a Deus, eu agradeço a Deus aí por tudo, por estar aqui junto com essa família. Glória a Deus, né, gente? Então, é um evento que você deve estar aí na expectativa. A gente aí no Sala Gospel, nós estaremos divulgando o evento, outros vídeos, outras entrevistas, entrevistando mais pessoas da ABA, colocando fotos e estaremos na expectativa. Então, Deus abençoe, vamos voltar aí para o programa. E estamos de volta e você acabou de assistir a entrevista, né, o bate-papo do pastor Wendel com o pastor Josean, que vai estar aí promovendo esse evento beneficente que é o Juntos Outra Vez, que não tem data agendada ainda, né, pastor Wendel, mas assim que tiver agendada a gente vai divulgar aqui no programa para que as pessoas possam acompanhar. Vai ser em julho, né? Provavelmente vai ser em julho, se tudo ocorrer conforme o que está programado, mas a data ainda será definida. Será uma live, né? Não vai ser presencial, né? Por causa da situação, mas tenho certeza que vai ser bênção. Pois é, gente. E agora o nosso programa, para encerrar aqui o nosso trabalho, o nosso programa a gente vai passar um maravilhoso louvor executado pelo grupo Águios Louvor. Fique com esse momento maravilhoso de louvor aí.